Capítulo 181, O Salão da Glória Perdida. 8 pilares feitos de diferentes meteoritos sustentavam o teto alto do salão, enquanto gravuras antigas e empoeiradas de guerras, derramamento de sangue, ruína e caos que alcançavam todos os diferentes cantos do mundo e dos reinos eram retratadas nas paredes laterais e no teto. Em contraste com as imagens caóticas nos dois lados do salão, a imagem representada na frente era de uma glória eterna, com um enorme sol, com os deuses mais antigos Urano, Hathor, Céu Antigo, Buda da Antiguidade, o Tianzun, Brahma, junto com os novos deuses Zeus, Ra, Leferoque, os Budas, Odin, Vishnu e o Imperador de Jade abaixo dele, desfrutando da gloriosa eternidade que o Sol havia criado. Embora as imagens estivessem cobertas de poeira e sujeira, as glórias dessas imagens ainda banhavam todo o salão com grandeza, tanto que qualquer um que estivesse lá dentro sentiria o orgulho de cada ser retratado fluindo no fundo de sua alma. André então murmurou enquanto olhava para as imagens: numerosos Godkins existem neste mundo, alguém que os ajudou desde as trevas e alguém que lhes deu apoio desde tempos imemoriais. Ele era o Godkin dos Godkins, fiel ao seu nome, Andras Ouroboros. Ele conjurou uma chama na mão enquanto falava e jogou-a para cima. Estrondo. Ao atingir o teto, a chama foi absorvida pelas imagens. Os contornos das imagens brilhavam como fogo e traçavam todas as imagens e tudo se encontrava no sol. Quando o brilho atingiu o sol, a luz se moveu como se estivesse seguindo um caminho labiríntico e finalmente deixou um enorme círculo no meio do sol. André acenou com o dedo como se estivesse desenhando alguma coisa. Partículas de luz apareceram das pontas dos dedos enquanto fluíam lentamente para o centro vazio do desenho do sol. Lentamente, surgiu a imagem de uma serpente devorando a própria cauda. Outros o conheciam como Jormungand, enquanto outros o conheciam como o símbolo do Ouroboros. Quando a imagem foi totalmente criada, todo o salão tremeu violentamente enquanto quase tudo mudava. A sujeira caiu por conta própria enquanto as imagens ficavam incrivelmente brilhantes, maiores do que pérolas, quartzo, diamante e ouro. As imagens eram revestidas com diversos minerais e metais de origem desconhecida, as chamas da guerra retratadas pareciam ganhar vida, enquanto as nuvens no céu brilhavam com um brilho dourado. O desenho do sol também mudou, à medida que os padrões do labirinto diminuíram e, em vez disso, mostraram a imagem de um homem vestido com um glorioso manto prateado, com um chicote preto enrolado feito de couro de cobra e escamas na mão direita e chamas na esquerda. Em sua cabeça, uma coroa com a imagem do sol, da lua e do mundo estava sobre ele. Olhando para o homem, André suspirou. Esta imagem, este lugar, não foi feita por ele, mas foi feita para ele. Uma glorificação para a sua imagem, uma oferta dos seus crentes, dos seus súbditos e dos seus subordinados. Ele olhou para a imagem antes de suspirar. Este salão já foi chamado de Salão da Glória Eterna, e dizem durar até o fim dos tempos. Mas agora, é apenas um lugar perdido, o Salão da Glória Perdida. O som do barulho reverberou, enquanto o chão abaixo da imagem da glória se separava, revelando uma antiga escada em espiral que levava mais fundo. Enquanto descia, André relembrou o seu passado há muito perdido e o passado deste lugar. Muito antes de a Antártida se tornar um enorme pedaço de gelo, já era um belo paraíso repleto de pessoas, infraestruturas e vegetação. As pessoas viviam em harmonia mesmo quando os outros continentes travavam guerras um após o outro. Nessa idade, André ainda era conhecido por todos no mundo com o seu nome original, Andras Ouroboros. Ele foi um rei lendário que criou o Império do Ouro e levou os homens pré-históricos a se tornarem uma sociedade civilizada. Ele criou regras e leis que beneficiaram seu povo enquanto os de outros continentes ainda estavam apenas descobrindo sistemas tribais. Quando o caos chegou ao seu continente, ele mais uma vez liderou seu povo para defender sua terra natal e impedir que qualquer um dos reinos dos outros continentes os invadisse. Ele se tornou conhecido como o Rei Imortal por seu povo, enquanto os deuses o chamam de o Rei das Mil Faces, por ele ter vivido vidas diferentes enquanto se transferia para outros continentes.
O tempo passou e sua identidade como rei imortal tornou-se predominante. Seu povo então criou o Salão da Glória Eterna quando o viram lutar junto com diferentes deuses nos céus e se tornar glorioso. Gerações após gerações se passaram e os deuses também mudaram. Mesmo quando isso aconteceu, o Império do Ouro ainda prevaleceu contra o tempo. Embora ele ainda fosse o rei imortal, seus descendentes finalmente assumiram o comando do Império. O povo do Império escreveu a história e até gravou as imagens dos outros deuses junto com os deuses antigos. Eles observaram tudo surgir, mostrando ao mundo quão glorioso era seu império. Mas mesmo assim, não há nada que dure para sempre. As anomalias chegaram, com o demônio sangrento aparecendo primeiro. Foi um terror antigo, ninguém menos que o antecessor do rei sanguinário, o Deus sanguinário. Se o rei sanguinário massacrou muitas civilizações, o Deus rei sanguinário, por outro lado, massacrou todas elas, uma delas era o Império de Ouro que ele governava. Se o que ele sentia pelo rei sanguíneo era de irritação e fúria, o sentimento que sentia pelo Deus rei sanguíneo era de uma raiva profunda que poderia queimar todos os reinos se materializasse. Com a sua raiva, os deuses sofrerão e a humanidade será apagada. Ele ainda se lembrava de como o rio de sangue descia de todos os continentes devido à morte de inúmeras vidas, tanto humanas quanto bestas, pintando os oceanos de um vermelho sangrento por causa de todo o sangue. Ele viu os rostos angustiados de seu povo, causando profunda dor em sua alma. Foi quando ele absorveu as almas de seu povo, fazendo-o sentir cada emoção que eles sentiam, criando uma alma que o tornou quase imune a ataques espirituais e mentais e também capaz de fingir suas emoções sem ser perceptível para os outros no mundo, nível de deuses. Ele então convocou todos os deuses e seus subordinados de todos os reinos para se apresentarem e enfrentarem o grande mal que é o Deus Rei Sanguíneo. Antes, seus subordinados chegavam a 300, enquanto os deuses chegavam a milhares. A batalha levou 3.000 anos de luta para derrotar o Deus Rei Sanguíneo e conquistar sua alma para a eternidade. Depois dessa batalha, seus subordinados que restaram foram 4, enquanto dos milhares de deuses, menos de 100 permaneceram vivos. Olhando para o rescaldo da guerra que deixou o mundo em ruínas, com as terras arrasadas e nenhuma vida salva, André certa vez chorou de profunda melancolia, fazendo o mundo inteiro chorar com ele. A chuva eterna veio então, lavando o sangue e as chamas dos continentes e inundando o mundo. Os reinos se separaram do mundo, sabendo o que aconteceria se fossem afetados pelas consequências. Mas, embora tenham se separado, ninguém foi poupado, pois André apagou as memórias de todos, fazendo-o hibernar por causa da imensa energia necessária para realizar tal ação. Quando ele acordou do sono, tudo mudou, com o mundo voltando ao normal. Ele olhou para a Antártida e viu que agora estava enterrada no gelo. O tempo passou e o gelo ainda não derreteu. Por causa disso, André cobriu o continente com solo e nele plantou árvores e folhagens. O que aconteceu a seguir foi história. Quando a Era da Divindade chegou e o dilúvio aconteceu, então o continente da Antártica ficou mais uma vez coberto de gelo. Ele achou irônico, pois o que aconteceu no passado aconteceu mais uma vez pelo mesmo motivo, uma cheia. Voltando ao presente, André chegou ao fundo do salão. Diferente do topo, parecia claro abaixo. Pedras cobertas de musgo cobriam toda a sala enquanto pequenas tochas pendiam das paredes. Sem fazer nada extravagante, André acendeu as tochas enviando pequenas chamas separadamente em direção a elas. Ele então perfurou profundamente a palma da mão esquerda. O sangue escorria enquanto ele continuava a perfurar profundamente sua própria mão. Ele então puxou algo, uma pequena medalha de uma serpente. Ele então jogou-o no chão e assim que o fez, várias telhas no chão rochoso se partiram, e pódios que chegaram a apenas mais de 1 metrô subiram de baixo para cima. Fim do capítulo. Capítulo 182 Chama final, aparência. Sem fazer nada extravagante, André acendeu as tochas enviando pequenas chamadas separadamente em direção a elas. Ele então perfurou profundamente a palma da mão esquerda. O sangue escorria enquanto ele continuava a perfurar profundamente sua própria mão.
Ele então suspendeu algo, uma pequena medalha de uma serpente. Ele então jogou-o no chão e assim que o fez, várias telhas no chão rochoso se partiram, e pódios que chegaram a apenas mais de 1 metro subiram de baixo para cima. Embora houvesse muitos itens dentro, André concentrou sua atenção em 3 itens: um chicote, uma chama roxa crepitando em um braseiro semelhante à imagem externa e um pequeno anel preto. André foi o primeiro ao chicote. Ele pegou e acariciou. Era o chicote dele, chamado por aqueles que conheciam de chicote devorador. Qualquer coisa que você tocar terá sua energia desviada e reabsorvida por ele. Em todas as guerras, desde a antiguidade, este chicote o acompanhou em vitórias e derrotas. Era seu companheiro, o item que sempre esteve ao seu lado. Após a guerra contra Salomão, ele guardou o chicote devorador nas profundezas do salão, junto com os outros itens que não foram mais visíveis pelo mundo após o grande massacre do Deus Rei Sanguíneo. Vendo isso mais uma vez, ele mais uma vez se lembrou das memórias que já haviam colocadas em sua cabeça. Guardando o chicote consigo, ele começou a caminhar em direção ao braseiro que tem uma chama roxa. Esta foi principalmente a razão pela qual ele desceu aqui. Esta chama era um amálgama de diferentes chamas míticas, formando uma chama muito poderosa que incineraria quase tudo que tocasse. Outros a chamam de The Ultimate Flame, enquanto ele, o Criador, a chama de The Eternal Flame. Uma chama que arde até a eternidade. André imaginou que a chama poderia danificar ou pelo menos enfraquecer a barreira ao redor do códice com seu poder. Já tendo decidido, André atirou destemidamente a mão na chama e, assim que estendeu a mão, entre os 2 dedos havia uma semente roxa que tinha pequenas brasas. Foi a semente da chama eterna, o núcleo onde nasce a chama. Sem a semente no braseiro, a chama flutuava lentamente e era sugada para dentro da semente. A semente brilhava com um tom lilás brilhante, com faíscas em sua superfície de vez em quando. André então mergulhou a semente profundamente em seu peito. Sua pele subiu lentamente sobre a semente e a encapsulou depois. André abriu as palmas das mãos e ali, uma chama roxa dançando em suas palmas como se estivesse feliz por estar de volta. André apenas sorriu, mas de repente ficou sério ao olhar para o anel. Ele caminhou lentamente e olhou para ele por um momento antes de pegá-lo. Assim que tocou, André nem se surpreendeu ao ouvir uma voz profunda chamando-o: Andras, tolo. Faz muito tempo que não nos vemos. Salomão. André pronunciou com uma cara carrancuda. Assim que ele disse seu nome, uma figura translúcida se materializou na sua frente. A figura era grande enquanto seu corpo estava polido. Ele tinha uma longa barba e cabelos ainda mais longos, enquanto seus profundos olhos escuros olhavam para André com ridículo. Oh, Salomão disse com uma voz divertida, por que essa cara feia? Com tudo o que aconteceu comigo por causa de todos vocês se unindo para me eliminar, eu nem fiquei com raiva. Fizemos isso porque você é muito forte. André respondeu friamente. Eu nem fiz nada. Salomão riu. Eu até ajudei alguns dos deuses a manifestar seus verdadeiros poderes. Mas o que eles fizeram? Eles todos vocês se uniram para me derrotar e a única razão pela qual você não foi capaz de me matar naquela época e agora é porque tenho muito conhecimento para começar. Então, porque você causou o caos ao invocar e criar demônios, perturbando o equilíbrio do mundo e dos reinos. Salomão então cuspiu, bah! Os demônios eram necessários para trazer equilíbrio ao mundo. Sem os demônios, apenas aqueles seres divinos prevaleceriam. Mais cedo ou mais tarde, eles se tornariam arrogantes e pensariam que governam todas as coisas. Se eu não convocasse os demônios para este reino, eles teriam se tornado tão arrogantes que invadiriam o reino mortal. A figura de Salomão circulou ao redor de André enquanto falava. E, com aqueles demônios que eu convoquei, o mundo não é um pouco mais colorido. Paraísos perfeitos nem sempre são uma coisa boa, homenzinho. Eu sou muito mais velho que você, Salomão. Você não tem o direito de me chamar assim. André cuspiu com aborrecimento. Não,
Salomão balançou a cabeça divertidamente. Mesmo antes de seu antecessor, eu já governava um reino superior ao universo de seu Criador. Se eu tivesse 100 anos, seu Criador nem seria criado dentro do saco de bolas de seu pai. Você ainda é insignificante. Ele provocou o furioso André. Você conhece meu Criador? André estreitou os olhos e questionou o fantasma flutuante de Salomão. Eu sou igual a você, Andras. Salomão sorriu de repente. O que você quer dizer? André perguntou confuso. Um ser do corpo principal. Uma personificação criada a partir da parte do corpo principal, para você deveria ser a alma. Você é gêmeo, mas não gêmeo. Você nasceu dele, mas é o mesmo em muitos aspectos. Você poderia chamar seu corpo principal de irmão e pai. Você é idem, assim como eu. O fantasma sorriu ao olhar para o espantado André. Eu não me importo com nada disso. André declarou de repente. Ele olhou para Salomão diretamente nos olhos e disse, agora que você está aqui, você vai me dizer como. Como abrir o selo que envolve minha antologia. Salomão terminou o que André queria dizer. André apenas olhou para Salomão sem pronunciar uma única palavra. Bem, esse é o meu objetivo final aqui. Salomão disse de repente, chocando André. Objetivo final. Fui encarregado pelo corpo principal de lhe dar assistência. Ele disse que o livro deve ser dado a você, sabe-se lá por que motivo. Salomão respondeu, assistência. Você me ajudaria? André engasgou, apenas abrindo o selo. Porque eu ajudaria você mais do que isso. Ele riu. Então o que eu devo fazer? André então ficou sério e perguntou pela alma de Salomão. Você deveria usar sua coroa, idiota. Salomão repreendeu. Por quê? André perguntou desconfiado. De repente, Salomão ficou bravo e repreendeu André. Você é o dono da coroa, mas não sabe como usá-la corretamente. Porque meu corpo principal confia em você um conhecimento tão profundo. Sua coroa dos 3 absolutos poderia ser considerada um item de nível divino de alto nível, mas você a está desperdiçando ao usá-la apenas como um ornamento. Da forma como Salomão estava olhando para ele agora, se a alma pudesse se solidificar fisicamente, ele teria dado um tapa bem forte na nuca de André. Eu não usei isso apenas como um enfeite. André zombou. Era o símbolo do meu poder, uma coroa todo-poderosa que se tornou a fonte dos deuses, e representa a vontade. Enquanto André continuava, ele de repente percebeu algo enquanto Salomão já estava olhando para ele com o tipo de olhar, você adivinhou. Representa a vontade do mundo. André engasgou. Porque você está surpreso com o poder do seu próprio item. Você foi tão burro nos últimos milênios que esqueceu que tipo de poder absoluto você possui. Resumindo a capacidade máxima da coroa dos 3 absolutos, quaisquer deuses deste mundo não seriam capazes de mover 1 centímetro de seu corpo, mesmo que se esforçassem para fazê-lo. Essa coroa pode isolar a percepção deles e você será capaz de esconder a imensa aura do códice, mesmo que eles próprios o vejam aqui. Você pode até redefinir o mundo se quiser. Você pode estudar as habilidades de seus itens pessoais para poder usá-los de forma eficiente. O mesmo com o códice. Escrito dentro está o conhecimento que transcende este reino, então use-o ao máximo de sua capacidade e não a desperdice. Então, André olhou para Salomão com um olhar esperançoso enquanto pegava o códice. Este códice pode eliminar a fonte das anomalias. Isso, eu não sei. Salomão respondeu honestamente. A matéria escura que está criando essas anomalias é uma criação que está além até mesmo do meu corpo principal, então não temos ideia de como eliminá-las. Mas, embora não possamos vencê-lo, podemos absorvê-lo. Salomão brilhou de repente. Como? Com isso, você precisa primeiro entrar em contato com alguém de fora. Como eu contatóia aqueles do mundo exterior? Fim do capítulo. Capítulo 183 Raunveru Lake. Como eu contataria as pessoas do mundo exterior? Existe alguma maneira de fazer isso? Até onde eu sei, não há nenhum caminho neste mundo que me permita transcender este reino.
André duvidava de falar com o mundo exterior, desde o início de sua vida não via coisas que poderiam vir do mundo exterior que o levassem a procurar um caminho. Isso você tem que responder sozinho. Ou você encontra um caminho ou espera que alguém entre. Salomão respondeu. De repente, ele experimentou André. Use uma coroa agora. Não vamos mais perder tempo. André concordou e estendeu a mão. A coroa dourada que estava no topo de um dos pódios de repente tremeu violentamente e voou abruptamente para a mão de André. Segurando-o com as duas mãos, André estendeu a mão e lentamente colocou na cabeça. Quando a coroa finalmente se assentou em sua cabeça, a luz de repente irrompeu de todos os cantos. Lentamente, as imagens do sol, da lua e do mundo apareceram atrás dele e se moveram atrás de sua cabeça de forma circular. Os olhos de André brilharam como estrelas ao ver tudo o que estava comemorando no mundo. Os deuses sentados em seu trono enquanto conversam com seus subordinados, Chris embarcando no Hoover enquanto bebe um copo de uísque e fuma um grande pedaço de tabaco, presidente mimetismo em sua imagem de rei enquanto está sentado em uma cadeira e lendo documentos, e Nari rindo com ela amigos com um sorriso doce no rosto. Ao vê-la, André de repente estremeceu quando seu estado desapareceu. Solomon, por outro lado, olhou para ele de maneira peculiar. O que você viu? Você deveria ter ficado assim por pelo menos 5 minutos. Só se passaram 2. Nenhum de seus negócios. André respondeu com indiferença e acenou com as duas mãos para o lado. Vamos acabar com isso, ele disse. Assim que André disse isso, Solomon estalou os dedos e o selo abriu com um pop. Esperando mais, André tinha uma expressão confusa no rosto e se virou para Solomon. O que vem a seguir? O que você quer dizer com o que vem a seguir? É isso, Solomon disse sem qualquer expressão no rosto. Você não está me enganando? André estreitou os olhos e perguntou desconfiado. Você não percebe a aura ao seu redor? Salomão o lembrou. André percebeu e ficou perplexo ao sentir a imensa antiguidade da aura que atualmente cerca a sala. Jogue seu sangue nele como prova de propriedade. Salomão disse. O próprio André conhece esse processo. É um tipo antigo de ritual que já foi uma regra tácita desde sua época. A marca de sangue, como antes chamavam, une o dono e o objeto em uma unidade em um tipo de conexão de sangue que tornaria o objeto menos agressivo contra o dono durante o uso. Para os mortais, a maneira selvagem de marcar o sangue era morder o polegar e deixar o sangue fluir antes de pingar o sangue no objeto. Para eles fazem um método diferente. André pairou as mãos no topo do códice. Dos poros das pontas dos dedos, o sangue escorria lentamente e se reunia abaixo da palma da mão antes de cair e se fundir com o livro. André sentiu a conexão entre ele e o livro. Embora ele não consiga entender automaticamente todas as informações escritas nele, ele ainda sentia que havia algumas matrizes dentro do livro que reconheciam sua propriedade. De repente, ele viu a alma de Salomão correr em direção ao livro e entrar nele com sucesso, chocando-o. O que você está fazendo? Ele exclamou. Estou entediado de ficar naquele ringue, é melhor ficar por dentro do mundo aqui dentro. Salomão disse. O que? Mundo? Ele perguntou com uma cara espantada. Abra o livro e leia. Solomon disse preguiçosamente antes de não falar mais. Cumprindo com a alma, André abriu o livro e viu uma runa altamente complexa com um total de 750 submatrizes e um total geral de 99.999 runas comprimidas dentro da grande matriz. O que foi chocante foi que a matriz tinha apenas o tamanho de um transferidor circular normal. Uma matriz tão complexa foi compactada para esse tamanho? Ele ficou boquiaberto. Ele então leu as palavras que cercavam a matriz. Uma coalescência de diferentes leis universais e grandes conjuntos. Ele colocou a mão na matriz e inseriu sua consciência dentro dela. De repente, ele sentiu sua alma sendo sugada para dentro e quando abriu os olhos viu um paraíso. Ele viu montanhas, planícies, ilhas flutuantes, longas cachoeiras, rios magníficos e paisagens de tirar o fôlego com flores, insetos e animais em terra, enquanto pássaros cantavam em harmonia enquanto batiam suas asas no céu.
Ele ouviu o barulho das águas ao seu redor, sentiu a brisa suave e fresca que roçava sua pele, sentiu o cheiro do ar fresco e dos verdes e do vapor d'água ao seu redor. André estava maravilhado com todas as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Embora ele fosse um ser muito poderoso e antigo que viveu desde o início do mundo, ele poderia dizer com muita confiança que nunca tinha visto um mundo tão magnífico em sua vida. Embora o reino espiritual onde Dus, seu subordinado, reside também seja um lugar muito mágico, cheio de fadas, elfos e criaturas da floresta, ainda não estava perto da beleza deste lugar. Fascinante, não é? Uma voz familiar disse de repente com uma leve admiração. O que é isso, Salomão? André se virou e viu que Salomão, que já foi uma alma, materializou um corpo físico dentro do espaço, o que o chocou e aterrorizou um pouco. O que aconteceu com o seu corpo? Ele exclamou. Sua primeira e segunda pergunta estão realmente conectadas. Salomão disse e explicou, este reino, ou melhor, criação é um espaço que faz fronteira com a imaginação e a realidade. O universo o chama de reino dos sonhos, onde tudo pode se tornar realidade dependendo do nível de poder do Raunveruleik Glorious Array. É por isso posso materializar um corpo para mim dentro deste reino dos sonhos. O Raunveruleik Glorious Array que eu criei está no máximo no nível de pico do nível inferior, já que eu não tinha suprimentos suficientes naquele momento e também faltavam algumas runas e arrays que eram difíceis de fazer. Salomão suspirou. Existe uma dilatação do tempo aqui, onde um dia aqui é uma hora lá fora. É bastante decente, mas é tudo o que pode fazer. Mas com matrizes e materiais suficientes, poderia melhorar. Salomão consolou, mas André ficou chocado o tempo todo. Salomão viu sua reação e acenou com as mãos, não se preocupe. As runas e matrizes que são essenciais e as matrizes que podem fortalecer a matriz estão escritas no livro e são armazenadas aqui, então você ainda pode criar uma matriz que seja maior que isso, se você puder criar um. Não estou me preocupando com os arrays necessários. André exclamou frustrado, o que estou chocado é que este é apenas um de nível inferior. Ele disse sarcasticamente. Não. Ao ouvir isso, André suspirou de alívio. Mas isso não durou muito. Essas criações poderiam ser criadas tendo apenas uma de nível intermediário de pico, embora isso consumiria a maior parte de sua energia. Salomão acrescentou, o que fez André ficar boquiaberto de espanto. Realmente, André arregalou os olhos. Sim, um reino dos sonhos de nível intermediário pode criar uma dessas criaturas, enquanto um de nível superior pode criar e materializar criações que tenham poderes iguais ou até superiores aos de um ser de nível ômega. Desta vez, André ficou ainda mais chocado com o que ouvia. Essa criação não deveria ser impossível. Ele perguntou. Salomão então balançou a cabeça, há quase tudo que você pode fazer no universo. A única coisa que pode fazer com que o universo indiferente se mova contra você seria mudar o destino destinado, pessoa tem a capacidade de fazê-lo. André estava chocado demais para falar. Todo esse tempo, ele estava se limitando, embora ainda houvesse uma enorme lacuna entre ele e o pico. Enquanto ele estava digerindo o conhecimento que foi lançado sobre ele, Salomão de repente lhe disse outra informação, como você já é o dono do códice, você também é a lei suprema deste reino, como quiser, e você verá uma mansão. É onde guardo todo o meu conhecimento. Achei que o conhecimento estivesse escrito no livro. André perguntou com uma expressão confusa. Isso é apenas o básico. Salomão respondeu. Não escrevi muito conhecimento nele, considerando que alguém indigno poderia possuí-lo. É por isso que guardei todo o verdadeiro conhecimento dentro do espaço, para que fique protegido. Com um selo tão forte, você tem medo de que ele possa ser obtido por alguém indigno? André olhou para ele com desprezo. De qualquer forma. Fim do capítulo. Capítulo 184 Meteorito Misterioso. De qualquer forma, disse Salomão, seu corpo não estará protegido quando você entrar neste reino. Lá fora, você será apenas um homem adormecido que pode ser facilmente morto, então encontre um lugar seguro antes de entrar neste reino.
Entenda tudo o que está escrito no livro. Embora seja apenas o básico, ainda é importante. Depois de ler e entender tudo o que está escrito no livro em si, vá para a mansão e continue aprendendo. Contanto, Solomon saudou brincando antes de sair correndo. Emiandre balançou a cabeça com indignação, mas ainda assim cedeu. Ele voltou para seu corpo do lado de fora e lá, abriu os olhos mais uma vez e viu a caverna úmida, rochosa e coberta de musgo. Depois de pensar muito, André decidiu trazer tudo para cá com ele, considerando que provavelmente precisaria deles mais cedo ou mais tarde, pois o suposto caos o aguarda. Quando voltou à superfície, André ficou perplexo ao ver que a Corte da Neve estava em estado de caos. Ele agarrou um dos funcionários que estavam correndo e perguntou: "O que está acontecendo?" "Presidente!" O homem exclamou de alegria e continuou a explicar: "Presidente, muita coisa está acontecendo. Deixe-me acompanhá-lo até a sala de comando imediatamente." André assentiu e juntos correram direto para a escada onde ficaram a sala de comando. Basicamente, a sala de comando é uma enorme cúpula de vidro no topo do edifício principal. Serve tanto como posto de comando quanto como vigia para os homens da Corte da Neve. Quando chegou lá dentro, André pôde ver o pessoal e os pesquisadores em pânico enquanto analisavam vários dados e gráficos. Na grande tela projetada sem vidro, um mapa mostrando o mundo inteiro estava na tela. No centro do Oceano Pacífico, foi organizado um enorme círculo vermelho que se estende por mais de 300 milhas de diâmetro, seguido por um círculo amarelo que é o triplo do tamanho do vermelho e um verde que se estende até além dos Estados Unidos. É como um IMD, mas muito, muito maior. Assim que André viu, exclamou aterrorizado: "Que diabos é isso?" "Presidente!" Quando viram o presidente, um homem que parecia ser o comandante caminhou em sua direção e o saudou. André virou-se para ele e disse tenso: "Comandante Kaliroff, diga-me o que está acontecendo aqui." Ao dizer isso, ele foi até os monitores e analisou. O comandante Kaliroff moveu-se atrás dele e respondeu: "Um meteorito do tamanho de um cavalo caiu no meio do oceano. Embora o impacto tenha causado no máximo um tsunami de tamanho médio para se formar no meio do nada, a energia que ele está liberando é muito fora das paradas." Ele passou a clicar na tela e mostrar algumas séries de dados que mostram uma quantidade extrema de diferenças no medidor de energia antes e depois do acidente. A partir de zero, a energia que está sendo irradiada atualmente na área de impacto já está em um nível que nem podemos medir. Os comprimentos de onda disso também são muito bizarros para serem categorizados. O comandante acrescentou: "O que você quer dizer com isso é muito bizarro? Não sabemos que tipo de energia é." André exclamou e lançou perguntas ao comandante consecutivamente. "Nós realmente não sabemos no momento, presidente." Kaliroff balançou a cabeça repetidamente e suspirou: "Dê uma olhada você mesmo." Ele então mostrou os dados do comprimento de onda para André e até ele ficou chocado e confuso. Essa energia é caótica demais para ser chamada de energia. O que é isso? Essa também é a razão pela qual estamos em pânico, presidente. O comandante suspirou preocupado: "A energia é tão caótica e confusa que pode-se dizer que pode até alterar a estrutura do DNA e até mesmo todo o genoma de qualquer espécie que se aproxime dela. Mutações de todas as espécies." André terminou o que Kaliroff queria dizer com os olhos semicerrados. O comandante Kaliroff continuou com uma expressão sombria: "Com a mutação que aconteceu meses antes, e isso, não consigo nem imaginar o caos que aconteceria quando as criaturas mutantes chegassem perto da sociedade, aquele lugar." Com sua mente pensando em diferentes coisas e cenários, ele se virou para o comandante e perguntou: "Existe alguma extensão de terra que tenha algum edifício próximo?" "Receio que não, presidente." O comandante balançou a cabeça. Assim que ele disse isso, André saiu correndo da Corte da Neve. Ele foi visto por todos os funcionários correndo, mas continuou correndo para fora. Assim que ele saiu do prédio e seus pés tocaram o chão gelado, ele bateu a palma da mão no gelo com um golpe poderoso e empurrou-o para baixo. Rachadura.
De alguma forma, um pedaço retangular preciso de gelo separou-se do chão. André levantou o pedaço de gelo e jogou-o ao lado dele. Ele então se endireitou e acenou com a mão direita antes de virar a mão aberta com a palma voltada para cima. Da palma da mão, um pequeno espírito emergiu. Meu amigo Geist, já faz muito tempo. É hora de acordar. Ele então dirigiu o espírito para o gelo com força. Visivelmente, o pedaço de gelo se transformou, lentamente removendo pedaços de gelo e formando uma motocicleta helicóptero. Quando a motocicleta estava totalmente formada, uma fumaça azul gelada envolveu a motocicleta gelada enquanto ela acelerava sozinha. André não perdeu tempo e montou diretamente na motocicleta recém-formada, acelerou e disparou para frente a uma velocidade estimada de 400 milhas por hora. Ele nem parou quando já estava perto das águas. Em vez disso, o gelo no chão começou a flutuar e se fundir com a motocicleta, formando uma lancha. A lancha recém-transformada não perdeu nenhum segundo e continuou, impulsionando suas hélices com uma velocidade incrível. O barco zuniu, às vezes sendo lançado para cima por causa da onda, navegando por diferentes correntes. Ao chegarem a um determinado perímetro, André começou a sentir a energia caótica que envolvia toda a área. André envolveu a si mesmo e ao barco em uma fina camada de sua energia para se proteger dessa existência desconhecida e para evitar o surgimento de problemas desnecessários. Quando sentiu que a energia caótica já estava no auge, ele olhou para as águas e viu uma rocha que emitia uma estranha luz vermelha no fundo do oceano. Aqui vai nada. Ele respirou profundamente antes de mergulhar. Quando ele desmontou do barco, ele imediatamente desabou e mudou de forma, envolvendo André como um equipamento de mergulho. André correu até o fundo do oceano onde o meteorito caiu. Sem surpresa, André nadou até o fundo a uma velocidade de cerca de 60 metros por segundo, chegando ao fundo em apenas alguns minutos. Quando ele chegou ao fundo, ele finalmente viu pessoalmente. O meteorito que ainda estava quente ferveu a água ao seu redor. Era do tamanho de um cavalo e emitia um brilho vermelho ardente ao liberar toneladas de energia caótica. No momento do impacto até agora eram apenas cerca de 2 horas, mas André já conseguia perceber as peculiaridades das criaturas ao seu redor. Eles já começaram a sofrer mutação. Ele pensou. Ele voltou seu olhar para o meteorito e colocou a mão em sua superfície. Aspas, ponto de exclamação, aspas. De repente, ele sentiu uma tremenda quantidade de energia dentro dele. Uma pequena porção separou-se da fonte e percorreu seu corpo em um piscar de olhos. Ele nem teve tempo de processar o que aconteceu, pois uma grande dor o assaltou. Guarg GH. Ele cerrou os dentes devido à dor enquanto seus músculos se contraíam, tentando suprimir a dor. Geist também foi afetado ao se separar dele e nadar para longe dele. O que diabos está acontecendo? Ele pensou. Seus olhos ficaram vermelhos e o sangue escorreu de seus olhos como lágrimas. O sangue também escorria de seus poros e de sua cabeça, manchando as águas circundantes com um tom vermelho brilhante. André agarrou-se à sua consciência para ficar acordado. Ele viu sua pele se transformando lentamente, tornando-se mais durável e macia, seu cabelo ficou longo e curto em 1 minuto, e sua visão também ficou muito mais nítida. Dentro dele, ele sentiu seu coração bombeando mais sangue para complementar a perda de sangue anterior. O sangue era tão puro e forte que ele sentiu que poderia influenciar o poder de seus ataques em um grau incrível. Ele também sentiu que seu incrível controle de energia melhorou ainda mais, o que o surpreendeu. Um tempo depois, a dor finalmente diminuiu. André sentiu que todo o seu corpo se tornara novo e fresco. Ele parecia se tornar uma pessoa totalmente nova à medida que parecia se tornar mais atraente. Mas, claro, ele não se importa com sua aparência, ele se preocupa com as novas capacidades que lhe foram conferidas pelo meteorito. Fim do capítulo. Capítulo 185 Energia da Criação. Preciso estudar mais isso por causa disso. Ele pensou para si mesmo. De repente, do nada, Solomon em sua forma de alma saiu do espaço pessoal de André. Ei,
Pirralho, estou sentindo uma grande quantidade de energia que veio da criação. Salomão exclamou. Energia da criação? André falou com ceticismo. Não é a criação deste mundo, mas é uma energia que definitivamente se originou de um período de criação. Solomon concordou rapidamente. Com esta energia, o Dream Realm pode evoluir. Solomon então olhou para André e ficou chocado. Você mudou. Sua energia tem outro atributo. Espere, vá devagar. André sinalizou para Solomon parar e acrescentou: Você sabe que tipo de energia é essa? Ele perguntou. Não tenho certeza, mas tenho um palpite. Salomão respondeu. O que é? Caos. Salomão respondeu. Dada a natureza caótica da energia e sua capacidade de mudar aqueles que estão expostos a ela, é a resposta mais próxima que posso obter. Caos. André engasgou. Em toda a minha vida, o único caos que encontrei foram aqueles causados por seres. Sim, você poderia dizer que o caos é muito raro, se não impossível de ser visto aqui. Salomão assentiu. O único conhecimento que tenho sobre o caos vem do meu corpo principal. Ele disse. Foi dito que muito antes do tempo, o caos primordial é a única existência. Nada estava em ordem. Mas, alguém veio e formou inúmeras outras existências, formando o que hoje é conhecido por nós como o universo. Solomon queria explicar, mas foi interrompido por André. Podemos subir primeiro? Embora eu seja alguém poderoso, ainda não sou um anfíbio que pode respirar debaixo d'água. Oh, certo. Solomon riu e coçou a cabeça antes de voltar para dentro do espaço de André. André então liberou sua energia para envolver o meteorito antes de absorvê-lo em seu espaço junto com seus outros itens. Depois de fazer isso, ele invocou o Geist comunicando-se com sua alma. Cerca de 1 minuto ou mais, Geist, em forma de submarino, chegou na frente de André. Imediatamente, André entrou no submarino quando ele abriu a escotilha. Como estavam debaixo d'água, quando a escotilha se abriu, o submarino imediatamente se encheu de água, mas como o Geist não é apenas um submarino, é claro que ele não quebrou nada. Assim que André entrou no submarino, Geist imediatamente despejou a água dentro dele com a ajuda de André empurrando as águas para fora. Quando tudo se esvaiu, eles partiram imediatamente em direção às Filipinas. Durante a viagem, André pegou o telefone e discou. Alô, aqui é o presidente Ouroboros falando. Presidente, graças a Deus, você está seguro. A pessoa do outro lado da linha deu um suspiro de alívio ao ouvir a voz de André. Por que você está agradecendo a alguém que nem ajudou? André bufou. Oh, desculpe. Foi mal, presidente. O homem riu sem jeito. Ele lembrou que o presidente deles e os tópicos que dizem respeito aos deuses não vão muito bem. Com os poderes que André demonstrou aos membros superiores da fundação, pode-se dizer que, aos olhos deles, ele próprio era um deus. De qualquer forma, coloque-me no viva voz para que toda a sala de comando possa me ouvir. Na sala de comando do Snowcourt, o comandante Kaliroff apertou o botão do alto-falante de seu telefone e conectou-o ao alto-falante dentro da sala. Presidente, agora você está no alto-falante. Kaliroff chamou. Aqui é o presidente da fundação, falando. A voz de André ecoou pela sala. Eu já possuo a fonte da energia. Quando o pessoal e os pesquisadores ouviram isso, todos aplaudiram, mas não devemos ser muito complacentes com este assunto, acrescentou André. A energia liberada ainda está presente no local e espécies mutantes já foram criadas. O humor das pessoas animadoras diminuiu instantaneamente e seus rostos ficaram sombrios. Ainda não sabemos quais monstros essa energia restante pode criar, então fique atento. Estou emitindo outro comando de classificação de perigo, com o local da área vermelha classificado como uma anomalia natural de nível SS registrando-o como status em pesquisa, e as criaturas que ele criou serão variadas nas classes AS. Enquanto isso não vou voltar para lá, então estou enviando um subordinado meu para recuperar uma amostra do meteorito e enviá-la para lá para ser estudada. Para mais dúvidas, dirija-se ao comandante e eu responderei em mais tarde.
Depois disso, André encerrou a ligação, deixando o pessoal boquiaberto. O comandante Kalirov percebeu isso e gritou: "Você ouviu o que o presidente disse? Siga em frente." "Senhor, sim, senhor." O pessoal acordou de seu estupor e começou suas tarefas conforme ordenado. No meio do oceano, dentro do submarino, André sentou-se em uma cadeira materializada em gelo enquanto lia a Antologia de Salomão. Enquanto lia, ele frequentemente arregalava os olhos e ofegava de admiração enquanto seu conhecimento se acumulava e se acumulava. Dentro de sua cabeça, ele também formulava diferentes abordagens e usos para o conhecimento que estava registrado no enigmático códice. Como estavam submersos e André ordenou que Geist diminuísse a velocidade, demoraram mais de um dia para chegar à costa das Filipinas. Sem se levantar, André saiu do submarino com a forma de alma de Geist saindo do gelo. Assim que isso aconteceu, o gelo derreteu instantaneamente ao se transformar no estado que deveria estar. Geist entrou na alma de André e ficou lá enquanto André nadava até a superfície disfarçado de nadador, vestindo regata e shorts de praia. Quando ele subiu à superfície e nadou até a terra, ninguém achou estranho, pois havia muitas pessoas cuidando de seus próprios negócios. Mas, é claro, algumas mulheres que o viram ficaram instantaneamente atraídas por sua aparência atraente e corpo perfeito. Quem é ele? Ele é tão bonito. Ele seria uma celebridade se algum dia entrasse no showbiz. Certo. Devo me aproximar dele? Devo, certo. Não seja tão namorador. Você tem namorado, lembra? É que ele é muito bonito. Porque eu acho que ele é familiar. Onde eu o vi antes? Não se importando com nenhum deles, André continuou caminhando direto para a cidade. Ele também comprou uma camisa e alguns shorts adequados e os vestiu antes de pegar o telefone e ligar para um amigo. Cerca de 10 minutos depois, um elegante Cadillac Escalade 2021 preto parou na frente dele. A porta do banco do motorista se abriu quando um homem de 40 e poucos anos, vestindo terno, desceu e caminhou em sua direção. "É um prazer vê-lo novamente, presidente." O homem cumprimentou e fez uma reverência. André pegou sua mão, apertou-a e respondeu: "O mesmo, administrador Romualdes. Deixe-me levá-lo ao seu destino." Os administradores Romualdes o convidaram quando ele abriu a porta do banco de trás. André. Este último assentiu e subiu no carro enquanto Romualdes fechava a porta e voltava ao banco do motorista. Assim que entrou no veículo, Romualdes ligou imediatamente o motor e partiu. Como estavam no município de Infanta, na província de Quezon, levariam horas até chegarem à cidade de Quezon. Como vão as empresas? Eu realmente não tenho me envolvido muito nos negócios atualmente, então não tenho ideia do que está acontecendo no mundo dos negócios. André pediu para passar o tempo. Ele realmente não consegue ler o códice dentro do carro sem pensar que alguém, conhecedor, poderia vê-lo em suas mãos. Embora ele seja poderoso em um grau muito alto, ele ainda quer evitar problemas. As empresas estão indo bem, presidente. Romualdes respondeu: "Bem, você já está devolvendo o grupo Zeon à família Santos, então só espero que Santos consiga administrar isso bem. Para um panorama mais amplo, não somos muito afetados, considerando que detemos os 40% das principais corporações globais e também temos monopólios globais na indústria automobilística, na indústria de investimentos, na indústria bancária, na indústria tecnológica e na indústria petrolífera. Indústria. Com isso em nossas mãos, é quase impossível que os negócios não vão bem." Romualdes finalizou com pura confiança. "Então, ótimo." André assentiu. "Sabe, diga ao Marcos para comprar um carro para mim. Qualquer coisa está bem, desde que não seja um carro muito caro. Mas eu prefiro o Chevrolet Camaro. É rápido, parece bom, custa cerca de 4 milhões de pesos, e é eficiente para mim." Finalmente, ao ouvir André, Romualdes aplaudiu. Nos últimos anos em que Romualdes esteve em seu lugar, o presidente André realmente não gostava de ter carros em sua posse e preferia que outros dirigissem por ele.
Embora isso seja apenas explicado, considerando que ele detém muitas empresas e ainda mais ações de outras empresas e tem o luxo de ter seus próprios motoristas, o que é estranho é que ele não esteja colecionando seus próprios carros ou apenas possua um e, em vez disso, usa carros que pertencem às empresas ou ao palácio. Fim do capítulo. Capítulo 186. De volta ao país, fenômeno. Finalmente, ao ouvir André, Romualdes aplaudiu. Nos últimos anos em que Romualdes esteve em seu lugar, o presidente André realmente não gostou de ter carros em sua posse e preferia que outros dirigissem por ele. Embora isso por si só seja compreensível, considerando que ele detém muitas empresas e ainda mais ações de outras empresas e tem o luxo de ter seus próprios motoristas, o que é estranho é que ele não está colecionando seus próprios carros ou mesmo apenas possuir um e, em vez disso, usa carros que pertenciam às empresas ou ao palácio. Agora que André já quer um carro próprio, é claro, como funcionário dele, Romualdes ficou radiante. Não se preocupe, presidente. Com certeza notificarei Marcos sobre isso e terei certeza de que isso será feito em pouco tempo. Ele cantou. André viu como ele reagiu e balançou a cabeça. Ele então pegou o telefone para ver as notícias. Atualmente, a guerra no Médio Oriente já está no seu ponto mais alto, com o Império Otomano a avanço através do Egito Oriental com batalhas sucessivas, uma após a outra. Os Estados Unidos temem que a guerra possa levá-los a perder, por isso contactaram os seus aliados europeus para ajudar o país perdedor, mas sem resultados, uma vez que as nações fecharam os olhos à guerra. Furiosos, os Estados fizeram o inimaginável. Eles enviaram a força secreta, homens com habilidades evoluídas, para ajudar o Egito. Planejavam destruir o exército otomano eliminando lentamente suas forças através de ataques secretos. Eles estavam, a princípio, conseguindo. Mas aconteceu algo que acidentalmente expôs o mundo à verdade. Um sobrevivente otomano filmou como os agentes da força secreta atiraram com as mãos e queimaram seus camaradas, pedras flutuantes destruindo os veículos e uma pessoa que deu um soco em um jipe e corte seu capô. A princípio, as pessoas que assistiram consideraram-na apenas uma excelente edição. Mas, quando os editores especialistas provaram o contrário, poderão observar o assunto com seriedade. Outra má jogada do governo do ZEUA foi ordenar que o vídeo fosse excluído da internet, basicamente confirmando o que acabou de ser considerado verdadeiro. Agora, o mundo inteiro estava um caos, vendo que existem superpoderes. Algumas pessoas até pensaram que o governo do ZEUA fez experiências em humanos e os transformou, causando um enorme dano ao prestígio do governo. Em todo o mundo, os cidadãos de outros países também olharam para os seus governos com desconfiança, pensando que eles também cometeram tais ações malignas. Como André estava vendo, levaria apenas um curto período de tempo até que a revelação começasse, então ele deveria se preparar agora. Ele discou em seu telefone e colocou-o no ouvido. Olá, presidente. Iniciar um programa de emergência e fortalecer nossos homens. O projeto Revelação deve ser administrado a todo o nosso pessoal, e todos eles devem ser treinados para lutar e capturar indivíduos fortalecidos. O caos cairia sobre o mundo. Está próximo. Enviarei um manual para fortalecer o corpo através do temperamento e da absorção de energia. Sim, presidente. A voz atendeu antes que André encerrasse a ligação. Qual é o problema, presidente? Romualdes perguntou. André olhou para Romualdes e estalou a língua. O policial ainda está por aí? Ele perguntou. Claro. Romualdes acenou com a cabeça. O Constable protege todas as empresas sob nosso comando, então sua existência é necessária para nós. Então, expanda o número de policiais para cerca de 10.000. Precisaremos disso no futuro. O que? Romualdes exclamou com os olhos arregalados, porque precisamos de tantos. Confie em mim, Romualdes. As empresas precisariam disso. André disse sério. Além disso, faça-os assinar um contrato de confidencialidade. Qualquer coisa que for ensinada a eles deve ficar somente com eles. Ok, presidente. Romualdes assentiu com apreensão.
Depois disso, André pediu-lhe um bloco de papel, que ele lhe entregou rapidamente. Assim que André pegou o papel, pegou uma caneta e começou a escrever. Durante todo o tempo, apenas o som da ponta da caneta deslizando no papel pôde ser ouvido dentro do carro. Após a longa viagem, eles finalmente chegaram à cidade de Quezon. É claro que, como André estava hospedado na cidade de Pasai, levariam mais 50 minutos para chegar ao destino. Quando chegaram a Pasai, André impediu Romualdes de continuar dirigindo. Você pode me deixar aqui. Posso andar. Posso deixá-lo diretamente em sua casa, presidente. Por que você quer caminhar? Romualdes perguntou confuso. E arriscar que minha localização e identidade sejam conhecidas pelas pessoas. Não, obrigado. André zombou antes de sair do veículo e ir embora, sem esperar pela resposta de Romualdes. Depois de caminhar um pouco, André chegou em sua casa e entrou imediatamente. Depois de envolver toda a casa em uma barreira protetora, André começou a retomar a leitura do códice e a ampliar seus conhecimentos sobre o mundo desconhecido. Durante a leitura, as leis do mundo começaram a mudar lentamente de acordo com o conhecimento de André. Novas leis surgiram e leis antigas foram melhoradas. Claro, uma das coisas que melhorou foi o Magic. Em um cemitério escuro e misterioso, um homem rastejou no chão, chorando muito diante de um túmulo. Eu farei com que eles paguem pelo que eles fizeram. O homem gritou com voz rouca. Enquanto isso, uma energia semelhante a uma névoa cheia de escuridão surgiu ao seu redor enquanto ele nem sabia. Seu coração e mente estavam cheios de profundo ressentimento e ódio, de modo que tais coisas nem seriam notadas por ele. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto lágrimas escorriam incessantemente de seus olhos. A energia escura penetrou lentamente em sua pele, sendo lentamente absorvida por seu corpo. Visivelmente, sua pele ficou mortalmente pálida enquanto seu cabelo ficou pálido. Seus olhos avermelhados ficaram ainda mais vermelhos, transformando-se em uma cor vermelha sanguínea enquanto suas pupilas se contraíam e ficavam arroxeadas. Em sua pele, seus nervos enegrecidos tornaram-se visíveis por causa de sua palidez, enquanto também rachavam como pele morta. Aerdghhh. Ele gritou com uma voz cheia de remorso e raiva enquanto arqueava as costas e abria bem os braços. E das profundezas do cemitério, mãos mortais emergiram das sepulturas enquanto um caos mortal se aproximava lentamente dos vivos. No reino dos deuses, os membros das tríades também sentiram seus poderes aumentarem significativamente, deixando-os muito felizes. Voltando ao André. Depois de 3 dias ou mais, ele finalmente terminou de entender tudo o que estava escrito nele. Ele deslizou os dedos pelas páginas do livro enquanto suspirava de espanto e admiração. Quão infinitamente amplo é o nosso universo! Existe magia como esta? Ele então olhou para a última página que estava vazia. Ele sentiu que tinha a necessidade de criar algo aqui. Tendo decidido fazer isso, André ergueu os dedos indicador e médio juntos e suspirou, espero que funcione. Ele então colocou seus 2 dedos na página e começou a desenhar algo. Depois de 1 hora, ele terminou de desenhar o que parecia ser uma matriz. De repente, ele sentiu algo. Do lado de fora, um enorme farol de luz caiu em direção a Caio e focou no livro e em André. Seus poros se abriram e absorveram a luz enquanto o códice começou a mudar fundamentalmente. Solomon, que ficou chocado com a mudança, saiu do livro. Isso. Ele se virou para André, que estava meditando e murmurou, o que você fez para invocar um fenômeno de alteração? Dentro da cabeça de André ele viu imagens inexplicáveis. Embora fosse inexplicável, André sabia exatamente do que se tratava. Lágrimas caíram em cascata pelos seus olhos, chocando Solomon. André abriu os olhos. Embora nada realmente tenha mudado fisicamente, algo dentro dele parecia diferente. Ele se sentiu triste. O que você viu, garoto? Salomão perguntou. André balançou a cabeça e respondeu, nada, na verdade. Não minta para mim, garoto. Salomão respondeu com solenidade. Eu sei o que é isso.
É um fenômeno raro até mesmo para pessoas como o meu corpo principal. Uma coisa que faz é simples, mostrar à pessoa o que está fadado a acontecer. Não é importante. André balançou a cabeça. A única coisa que mostrou foi o inevitável. Um acontecimento que não pode ser evitado. Um acontecimento que abriria caminho para a verdadeira história. Ele sorriu com tristeza. Que história? Solomon inclinou a cabeça em confusão. A história de um Deus. André virou-se para ele com os olhos brilhando de compreensão. Ele então desapareceu, aparecendo dentro do Dream Realm, em frente a uma enorme mansão imaculada. Respirando profundamente, ele entrou direto na mansão sem voltar atrás. E, era como se conhecesse os cantos e recantos da mansão, caminhou e imediatamente chegou diante de uma porta dupla de 10 metros feita de madeira escura. O design da porta era simples, mas ainda não pode ser menosprezado, pois fortes auras de sabedoria e conhecimento emanavam de trás dela. André abriu a porta e ali, uma enorme biblioteca cheia de livros antigos, pergaminhos e outros tipos de instrumentos literários se apresentaram diante de seus olhos. Fim do capítulo. Capítulo 187 Mudanças após meses 1. O corpo materializado de Salomão então apareceu atrás dele enquanto a primeira perguntava com toda a série: Você está pronto para compreender todos os livros que estão armazenados aqui? André acenou com a cabeça com determinação nos olhos. Se o que eu vi fosse o futuro iminente, então eu já faria tudo o que quero antes que esse acontecimento aconteça. Ele então estalou os dedos, ativando a função do Dream Realm de desacelerar o tempo lá dentro. Enquanto a dilatação do tempo surgia lentamente, Solomon notou algo que o chocou profundamente. Um dia aqui é apenas 1 minuto lá fora. Solomon murmurou, isso é uma grande melhoria. Não se importando com Solomon, André entrou direto e escolheu um livro para ler, não deixando outros, exceto quando quis esclarecer as coisas com Solomon. Tendo perdido a noção do tempo, os dois, sem saber, organizado dentro do reino dos sonhos por 3 meses no tempo normal, o que equivale a um total de mais de núcleos e 66 anos dentro, lendo e compreendendo os livros contidos nele. Dentro da biblioteca, sentado em um banco segurando um livro na mão direita e uma xícara de café na esquerda, André deslizou o olhar sobre as palavras escritas no livro. Ele então colocou o chão e disse, Salomão. O que é? Solomon ergueu a cabeça e endireitou o corpo depois de arar os campos ao lado da mansão e olhou na direção de André e gritou. Ele vestia roupas de fazendeiro manchadas de sujeira e um chapéu de palha. André olhou para Solomon de forma estranha e cuspiu, o que diabos você está fazendo, arando os campos? Este é um reino dos sonhos, lembra? Por que você não ara instantaneamente? Porque estou entediado. Solomon estalou a língua em desgosto. Já faz anos que entramos aqui e você começou a ler. Já faz anos. André ergueu as sobrancelhas. Acho que já se passaram meses. Sim, Solomon jogou o chapéu no chão e foi em direção a André, se estamos falando do lado de fora. Já se passaram mais de 300 anos, André. Salomão reclamou. 300 anos. André ficou distraído e suspirou. Ele não percebeu, mas todos esses anos que passaram dentro deste Dream Realm, André só pensou em aprender tudo o que pudesse, antes de enfrentar aquela pessoa e possivelmente brigar com ela. Mas agora, ele se viu ridículo. Porque ele lutaria, eles eram um e o mesmo. O que essa pessoa quer seria o seu destino. Sua alma é sua alma, e isso não mudaria. André percebeu que não teria nada a ganhar com isso. De repente, ele balançou a cabeça e acordou. Ele então colocou o livro que estava lendo e empurrou-o para Solomon. Ei, o que é isso? Achei que fosse um feitiço, mas era apenas uma história. Solomon inclinou a cabeça confuso e pegou o livro. Mais tarde, ele soltou um som de compreensão e respondeu, Amal de Cal. Sim, não. É uma história, mas não exatamente. Pode ser lançado, mas você precisaria ser muito poderoso, pois aborda o destino de 2 ou mais almas de universos diferentes. Salomão explicou. Importa-se de explicar mais? André perguntou. Então,
Salomão respirou fundo e começou. Embora a história de origem não seja muito clara, disse que envolveu duas mulheres apaixonadas uma pela outra. Aparentemente, elas de alguma forma ofenderam um Deus muito poderoso e foram amaldiçoadas a ponto de o Deus sacrificar toda a sua existência apenas para decretar isso. Por causa da Maldical se tornar tão forte, até as almas daquelas duas pessoas em universos diferentes foram afetadas por ela. A Maldical era que eles sempre se encontrariam, através de diferentes linhas de tempo e mundos diferentes, e se apaixonariam profundamente. Eles estariam profundamente conectados com o passar do tempo, mas seu amor sempre terminaria de uma maneira ruim, com qualquer um deles traindo, esquecendo e partindo o coração do outro, enquanto a outra metade morreria de doença, suicídio ou viveria com a dor até que a pessoa finalmente morresse. Seus gêneros também podem variar em todos os universos diferentes, encontrando assim um e identificá-lo seria impossível. Uau! André soltou um suspiro de pena, esse Deus está zangado. Muito zangado. Salomão riu, até eu sinto pena daqueles dois. Não foi especificado porque o Deus ficou ofendido, mas é certo que o casal ficou muito lamentável. De qualquer forma, preciso comprar outro livro. André se preparou para se levantar, mas foi imediatamente parado por Salomão. Uau, espere aí um minuto, agora. Por quê? André inclinou a cabeça em confusão. Já se passaram 3 meses lá fora. Saia. Você sabe o que está acontecendo aí. Salomão exclamou com raiva. André soltou um suspiro e exclamou, ó. Ele rapidamente voltou para seu corpo do lado de fora, deixando Salomão para trás. Quando André abriu os olhos para fora, ele se virou e, ao ver que nada mudou, suspirou de alívio. Ele então pegou seu telefone, mas descobriu que estava mudo, estava sem bateria. Vendo que não pode fazer nada a respeito, ele apenas carregou o telefone primeiro. Mas levaria horas para carregar totalmente, então ele pegou o controle remoto sobre a mesa e abriu a TV. Boa tarde, povo das Filipinas. Apresentamos a vocês as novidades de hoje. O homem na televisão disse com uma voz séria. Com a queda do Império Otomano há um mês, a Grande Índia finalmente anexou os territórios do Oriente Médio, Paquistão ao Egito, que estavam nas mãos das Potências Unidas. Usando seu poderoso exército de sobrenaturais e com a ajuda da Grande Shia, eles venceram os inimigos ocidentais e libertaram o Oriente do domínio ocidental. Mas com a grande notícia vem um assunto igualmente sério, pois o Lishifayand estende seu domínio mortal às tundras siberianas. Com o frio em sua ajuda, seu poder se torna imparável, com qualquer tentativa de bombardeá-los sendo lutas inúteis. Com a tundra siberiana finalmente na palma da mão, a ordem da Rússia soviética infelizmente não existe mais. O primeiro-ministro da Grande Shia, Wu Xiaoping, anunciou na sua conferência de imprensa que eles fariam tudo o que pudessem para impedir que o Lishifayand descesse ainda mais a sua soberania e para proteger o povo do leste. Enquanto isso, nosso atual rei, Emanuel Maharlika, provou ser digno do trono filipino com seus 18 meses, enquanto lidera múltiplas defesas bem-sucedidas contra os ataques navais das Potências Unidas. O rei Emanuel também lançou ajudas sucessivas aos nossos aliados como nosso poderoso filipino. A marinha navegou pelos mares e derrotou as frotas inimigas que pretendiam nos derrotar. Salamanca, nossa agência sobrenatural, também ajudou na luta nas linhas de frente ocidentais, já que nossas maldições e habilidades de domesticação de feras utilizaram os poderes da natureza para destruir os inimigos. A mulher que estava sentada ao lado do homem suspirou, como os tempos mudaram. Certo, Arnold, você está certo sobre isso, Corina. Arnold, o apresentador, assentiu. Meses atrás, nosso mundo era um refúgio de paz, mas agora já se transformou nisso. De qualquer forma, para as próximas notícias. Que diabos? André arregalou os olhos e exclamou. Viu? Como apenas esses 3 meses que você se foi transformaram o mundo nessa bagunça. Salomão apareceu atrás dele e estalou a língua. Por que você não me contou? Ele gritou de raiva. Eu estava te contando, mas você não está ouvindo. Salomão gritou de volta. AISH,
André pegou seu celular que estava carregando e encheu-o de energia. Ele não achou necessidade de fazer isso antes, mas, vendo o que estava acontecendo, era urgente que ele acessasse seu telefone. Ele então inicializou. Depois de um tempo, ele viu o telefone enviando notificações após notificações. No total, foram 615 chamadas perdidas, 3.631 mensagens e 1.931 e-mails. Ele clicou em um número e ligou. Assim que fez isso, o telefone foi atendido. Presidente. Presidente, é você. O grito do homem soou no alto-falante. Sim, sim. André respondeu. Onde você esteve? O homem gritou de raiva. Você se atreve a gritar comigo agora, comandante? André gritou de volta. Eu deveria ser aquele que estava com raiva. Vagamente, André pôde ouvir a voz murmurante do homem atrás do telefone. Desculpe, presidente. É que o estresse de todos esses eventos deixou minha mente no cio. Sinto muito. Não fique. Eu estive fora há muito tempo, então você realmente tem o direito de ficar com raiva. André suspirou e respondeu. Então, o que aconteceu quando eu fui embora? Ele perguntou. Devíamos nos encontrar pessoalmente, presidente. Vou lhe enviar o endereço. Comandante Kalirov disse antes de encerrar a ligação. Mais tarde, após a ligação, o endereço foi enviado para o telefone de André. André imediatamente foi até a porta e usou sua habilidade. Quando ele abriu a porta, do outro lado dela estava o comandante Kalirov, sentado em uma cadeira, com uma aparência bem diferente de antes. Fim do capítulo. Capítulo 188 Mudanças após meses 2. André imediatamente foi até a porta e usou sua habilidade. Quando ele abriu a porta, do outro lado dela estava o comandante Kalirov, sentado em uma cadeira, com uma aparência bem diferente de antes. Seus olhos eram profundos enquanto ele mantinha as mãos juntas. Ele dirigiu-se diretamente para o nada com um olhar distraído. André atravessou a porta e fechou a porta atrás de si. Kalirov estremeceu e virou-se para a porta. Seu choque tornou-se visível quando ele olhou para André com alegria. Presidente, falhamos com você. Ele disse com melancolia. Como? Disse André. Kalirov então começou a explicar os acontecimentos depois que ele entrou no reino para ler. 2 dias depois de sua partida, Xia anunciou ao povo a existência da magia e anexou a China para se tornar a nova Grande Xia. Com o anúncio de Xia, os governos do mundo não podem fazer nada senão divulgar a verdade. Depois disso, o recrutamento em massa ocorreu à medida que o governo e a companhia recrutavam homens para se transformarem em seus próprios soldados. O caos em massa ocorreu logo que o governo prendeu os homens que foram recrutados pelas empresas, argumentando que eram, para a segurança do povo. Então, um anúncio dos Estados Unidos de unir o mundo num só país tornou o mundo mais caótico. Todas as Américas e África concordaram e formaram as Potências Unidas, enquanto a União Europeia e a Rússia Soviética contra-atacaram para resistir. Mas então, a União Europeia caiu apenas 2 semanas depois, tornando as Potências Unidas o governante de facto, ao possuir metade do mundo. Por causa disso, o Oriente uniu-se numa aliança para defender as suas terras contra os Uniters. Foi também a primeira vez que o Oriente se uniu por uma razão. Com a Rússia Soviética ao seu lado, o Oriente tornou-se imparável e até reconquistou algumas das terras europeias. Mas tudo mudou quando o Li Shifanyang apareceu. O Li Shifanyang, uma única pessoa, praticou necromancia e levantou um exército de mortos-vivos para devastar as terras soviéticas. Com seu exército, ele se tornou imparável. Perdendo o apoio dos soviéticos, o leste mal conseguiu manter os seus territórios com os seus estrategas inteligentes e abastecimento. Então, o que aconteceu com Azazel no Egito? André perguntou preocupado. Kalirov balançou a cabeça e respondeu, com relação a isso. Ele então continuou a explicar. Com as organizações mundiais ocultas, pouco mais de um mês após seu desaparecimento, Kaiden Meyer, o presidente da Sociedade Kepler, conseguiu entrar nas fileiras da fundação e persuadir o pessoal a ingressar na sociedade.
Depois disso, lentamente, a fundação caiu e se fundiu com a sociedade, tornando-se uma entidade poderosa. Os diretores continentais, Kalirov e vários outros indivíduos que são leais a ele permaneceram. Eles então se esconderam e viverão silenciosamente atrás das sombras. Felizmente para o presidente mimetismo, que se fazia passar pelo actual rei, os únicos problemas que enfrenta foram as tentativas de assassinato por parte dos líderes das Potências Unidas e a guerra. As organizações mundiais ocultas também mudaram muito. O Círculo Pendragon caiu devido à resistência das Potências Unidas. Sem a fundação, Kepler subiu na hierarquia e o Darkhold se tornou a segunda organização mais poderosa. Outra organização chamada Eggs Institution também apareceu do nada, ajudando a Kepler Society a capturar anomalias. Liderada por um homem misterioso conhecido apenas pelo nome de Jeremy, a instituição cresceu e se tornou uma organização igualmente poderosa que rivaliza com a da sociedade, embora ainda não tenham demonstrado nenhum movimento que demonstre sua hostilidade entre si. Andre ficou de boca aberta quando deixou escapar tudo o que aconteceu em apenas 3 meses. Embora inacreditável, sim, infelizmente. Aconteceu. Kalirov respondeu. Você pode me falar sobre o Grupo Caio? André perguntou de repente. O Grupo Gaius permaneceu o mesmo, respondeu Kalirov, enquanto André suspirou de alívio, mas o administrador mudou. Ele adicionou. Quem? André ergueu a sobrancelha e perguntou solenemente. Um homem chamado Marcelino Gonzalez. O ex-administrador foi assassinado. Ao ouvir a notícia, André suspirou audivelmente. Embora não fossem tão próximos, Romualdes ainda era uma pessoa que ele mesmo nomeou. A única coisa que ele poderia fazer agora é desejar-lhe uma boa reencarnação. Você tem alguma informação sobre esse Marcelino Gonzalez? André perguntou. Kalirov balançou a cabeça em resposta. Nós realmente não os investigamos profundamente, pois nós mesmos já temos problemas. Tudo bem. André acenou com a mão. Então, quero que você reúna todos e espere minha ligação. O mundo ficou muito confuso e precisamos restaurar a ordem. Ele então se levantou e se virou para sair. Atrás dele, Kalirov curvou-se em sua direção até ele sair completamente. De volta à sua casa, André caiu na cadeira e suspirou cansado. Ele não achava que em apenas 3 meses de ausência o mundo mudaria dessa maneira. Embora ainda não tenha dado uma olhada lá fora, ele tem 90% de certeza de que já é muito diferente de como ele conhecia. Depois de algum tempo, Solomon apareceu e olhou para ele. Então, quanto isso mudou? Ele perguntou. Muito. André suspirou. Não sei se este mundo ainda é o mundo que eu conheço. Ele endireitou-se na cadeira e disse, sem a Fundação Ouroboros, todas as pesquisas que conduzimos estão agora nas mãos do meu rival. Eu gostaria de poder possuir os Illuminati e colocar todos eles sob meu controle. Ele sussurrou com uma pitada de saudade. Mas você é o dono dos Illuminati. Solomon declarou de repente. Ao ouvir isso, André apenas riu. Não, não. Eles são uma organização muito misteriosa que apareceu há algum tempo. Não. Você é o dono dos Illuminati. Solomon deixou escapar mais uma vez. Você encontrou pelo menos um deles? Ele perguntou de repente. Intrigado, André olhou para ele e respondeu, sim. Ela era uma pessoa muito poderosa que tinha controle sobre a natureza. Não sei como ela está agora, mas ainda me lembro dela. O nome dela é Imperatriz Everfree. Solomon terminou o que André queria dizer, ao que a reação deste foi de choque. Ela foi uma criação, uma convocação minha. Salomão acrescentou. Você, André olhou para ele incrédulo enquanto continuava, eu sou o fundador dos Illuminati. Eu queria mostrar ao mundo o que ele realmente é, mas todos vocês me mataram muito cedo para realizar meu objetivo. Meu códice é um dos símbolos de poder deles. Acredito que ainda o estejam procurando. Ele citou enquanto estava de costas para André enquanto relembrava seu passado. Quem detém o códice e o controla garante à pessoa pelo menos a posição de segundo em comando dos Illuminati. Ele então se virou e continuou.
se nada mudasse e o local onde estabeleci o nexo de reunião ainda fosse a sede, então você certamente os encontraria lá. Onde? Ele perguntou com expectativa. Atlântida, África Ocidental, Saara. Depois que a África foi reivindicada pelas Potências Unidas, União, o Saara foi selado devido a circunstâncias desconhecidas. Dizia-se que ali residia um poder desconhecido e que os super-humanos da União não poderiam derrotá-los. Do lado de fora do olho do Saara, Chris e Gobi olhavam para a terra árida com apreensão. Eles usavam capas arenosas e capuzes para se protegerem do sol escaldante. Tem certeza de que estamos no lugar certo, grande diretor? Gobi perguntou nervoso. Eu disse para você parar de me chamar de grande diretor. A fundação foi dissolvida, então basicamente não temos cargos que nos separem. Chris repreendeu e olhou para a distante localização geográfica que tem o formato de um olho. Desde que André e eu investigamos os Illuminati, ambos concluímos que este lugar deve ser um ponto de reunião de seus membros. Também é lógico, já que este lugar já foi o local onde ficava a Atlântida. Gobi assentiu, mas ainda estava nervoso. Chris se virou para ele e inclinou a cabeça para o lado. Vamos. Lentamente, eles caminharam em direção ao olho e quando chegaram perto o suficiente, Chris ergueu a mão para impedir Gobi de caminhar mais. Ele então estendeu a mão para frente e eis que uma barreira foi colocada para impedir que alguém se movesse mais. Vendo isso, Gobi olhou para Chris para ver sua reação. Chris olhou para a barreira com escárnio. Você planeja me parar com esse nível de selo? Se eu não tivesse recebido o selo que o André fez antes disso, não teria conhecimento suficiente para abrir isso, mas estava presenteado com esse selo, então, é uma pena ser você. Embora tivesse uma expressão maligna no rosto, ele rapidamente apagou essa expressão e se acalmou. Chris, seu objetivo aqui é se juntar aos Illuminati, não criar uma inimizade com eles. Você só precisa abrir um pequeno caminho. Ele murmurou para si mesmo antes de lançar sua magia, abrindo lentamente a barreira. Uma hora se passou e, finalmente, foi criado um pequeno caminho que bastava para eles entrarem. Inspirando, Chris se virou e acenou com a cabeça para Gobi antes de entrar. Gobi o seguiu de perto. Fim do capítulo. Capítulo 189 Umbra. Quando eles entraram, encontraram um homem que parecia ser militar, com base em sua constituição e penteado. Ele olhou condescendentemente para Chris e Gobi e zombou. Por que diabos você trouxe seu velho aqui, idiota? Este é o prestigioso e poderoso Illuminati, não um lar para idosos. Em resposta ao homem, Chris e Gobi apenas olharam para ele com desgosto. Como você ousa me olhar desse jeito? Provocado, o homem avançou incrivelmente rápido e deu um soco neles. Mas ele imediatamente se viu imobilizado quando seus pés e mãos foram subitamente contidos por alguma coisa. Ele arregalou os olhos e virou-se para os braços e encontrou anéis dourados impedindo seus movimentos ainda mais. Ponto de exclamação. Ele entrou em estado de choque, mas rapidamente recuperou seu comportamento arrogante. Deixe-me ir, seu velho estúpido e sua aberração de cabelos compridos. Ele falou com raiva. Chris, com os olhos semicerrados olhando diretamente para o homem, avançou em direção ao homem, um passo de cada vez. Como ousa um jovem como você se dirige a mim dessa maneira? Moro aqui há milhares de anos a mais do que você, e vivi para ver milhares de nações ascendendo e caindo. Ele então acenou com a mão enquanto 3 pilhas de círculos mágicos se formavam na frente da cabeça do homem. Você deveria sofrer um pouco por causa disso. Assim que ele disse isso, os círculos mágicos giraram e se iluminaram antes de dispararem em direção à testa do homem. O homem pareceu de dor ao cair no chão, agarrando a cabeça e arranhando-a como um maníaco. Well done. Gobi descobriu o mesmo enquanto olhava para a coisa miserável, mas divertida, na frente deles. O que temos aqui? De repente, uma voz distorcida é tão ou quando o som parece chegar perto deles. Logo, 10 figuras negras com um homem na frente chegaram na frente deles. O homem era feito de algum tipo de matéria escura que escorria e fluía como gás.
Uma coroa de prata foi colocada em sua cabeça enquanto uma armadura de cor semelhante adornava seu corpo. No meio da armadura, um cristal vermelho em forma de lágrima estava bem preso em suas fendas. Seus olhos verdes ácidos olharam para o homem em convulsão abaixo e cuspiram nele com um líquido desconhecido, porque há uma formiga briga dentro deste domínio divino. Você não passa de um desperdício de espaço. Ele então jogou uma substância negra no corpo do homem e, quando a coisa escura tocava a pessoa, imediatamente a devorou antes de retorno para a entidade escura. Você até tem um gosto horrível. A entidade tremeu de desgosto. Os olhos verdes ácidos da pessoa olharam para duas pessoas recém-chegadas com uma expressão desconhecida. Saudações, ex-membros do Ouroboros. A pessoa os cumprimentou com uma voz neutra em termos de gênero muito distorcida. Você. Chris olhou para a pessoa com uma expressão chocada e aterrorizada no rosto. Umbra. Que desrespeito. Umbra zombou audivelmente e respondeu friamente. Nenhum deles conseguiu realmente determinar qual foi a emoção de Umbra quando ele disse isso, mas parece que ele ficou realmente descontente. Parece que tenho que te ensinar uma lição. Umbra então desapareceu e reapareceu atrás de Chris. A Umbra então estendeu a mão na cabeça de Chris. URGHH. Chris grunhiu enquanto se ajoelhava. Seus olhos ficaram mais escuros que pretos enquanto olhavam para o nada. Gotas intermináveis de suor escorriam por sua pele enquanto ele resistia ao ataque da Umbra. Umbra pareceu levantar uma sobrancelha enquanto olhava intrigantemente para Chris. Você pode resistir ao meu pesadelo sombrio. Então, acho que você passou. Em seguida, virou-se para Gob e examinou-o. Este último sentiu como se estivesse sendo observado por milhares de almas enquanto os olhos verdes de Umbra focavam nele. Você não seria capaz de lidar com o pesadelo sombrio. Você simplesmente morreria. Em seguida, mudou seu olhar para os anéis, mas, com aqueles que estão com você, você pode entrar nos Illuminati cumprindo o requisito básico. Ele então se virou para sair. Assim que aconteceu, Chris voltou ao normal enquanto seu peito arfava, ofegante enquanto recuperava o fôlego. Certo. Umbra de repente parou em seus passos quando ele se virou. Da próxima vez, dirija-se a mim como o Senhor das Sombras. Não somos iguais para você me chamar diretamente pelo meu pseudônimo. Depois de dizer isso, virou mais uma vez e finalmente saiu. Depois de se certificar de que Umbra havia sumido, Gob correu em direção a Chris e o ajudou a se levantar. Quem era aquele? Grand Direct, quero dizer, tio Chris. Ele perguntou com medo persistente em sua voz. T.O.L. Lord das S-Shadows. Chris ofegou e gaguejou enquanto fazia o seu melhor para responder. E ele é uma entidade muito poderosa, capaz de lutar até mesmo contra os deuses mais elevados. Sabe, até mesmo Andri só pode derrotá-lo usando tudo o que puder. Tão poderoso. Gob ofegou de horror. Desde o início da fundação, muitos diretores continentais ocuparam lugares no poder. Muitos deles tinham poder suficiente para dominar o seu tempo, mas ainda assim, ninguém tinha poder suficiente para avaliar a maior força do presidente. É inegável que o poder do presidente está acima do que eles podem perceber, mas alguém dentro dos Illuminati realmente teve a força para enfrentar aquela pessoa poderosa. Eu já lhe disse antes que os Illuminati são um lugar onde residem dragões ocultos e deuses gloriosos. É compreensível que o Senhor das Sombras tenha motivos suficientes para ser um deles. Chris suspirou. Foi há pouco menos de 1500 anos quando o Senhor das Sombras apareceu. Chris começou. Naquela época, o mundo também estava um caos. Os desastres prevaleciam em todo o mundo, as doenças tornaram-se galopantes e a escuridão envolveu o mundo. Através de inúmeras mortes, sangue e almas que se deleitavam nas sombras, ele emergiu. Certa vez, Umbra exterminou 300.000 pessoas para satisfazer sua fome. Ele espalhou sua sombra por toda a Europa e torturou as pessoas. Felizmente, Andri veio do leste para detê-lo. Ele olhou para o céu, pensando naquele dia. A Umbra queria devorar Andri em seu pesadelo sombrio, mas todos nós sabemos que Andri tem pouca ou nenhuma preocupação com pesadelos.
Eles lutaram violentamente, transformando o sul em uma bagunça árida. Finalmente, usando todo o seu poder, André conteve a Umbra selvagem e tentou domá-la. Mas, é claro, a Umbra escapou e aqui, ela parecia residir. Chris suspirou. Gob também suspirou e disse, eu me pergunto onde está o presidente. Se não fosse pelo seu desaparecimento, o mundo não seria tão caótico. Chris fechou os olhos e estalou a língua, pensando a mesma coisa, sim, espero que ele esteja bem, porque ele é o único que eu conheço que pode consertar tudo. Vamos. Chris suspirou mais uma vez e abriu os olhos com determinação antes de acenar para Gob enquanto eles caminhavam cada vez mais fundo no meio da força mais misteriosa do mundo. De volta às Filipinas, André saiu de casa e olhou para o novo mundo que estava à sua frente. Diferente do mundo de 3 meses atrás, o céu que antes era azul estava coberto por uma névoa escura. Era como se já fossem 15 para 6, embora fosse apenas meio-dia. Também havia vários carros patrulha fazendo rondas na área, pois o nível de alerta já está no máximo. O lugar inteiro, não, o país inteiro, pode estar em estado de lei marcial. Assim que ele saiu, ele foi notado por alguns soldados patrulhando enquanto eles imediatamente caminhavam em sua direção. Senhor, por favor, volte para sua casa. É uma ordem, um dos patrulheiros comandou. Embora sua voz fosse muito autoritária e soasse absoluta para um cidadão normal, André não era um deles. André estreitou os olhos para ele, enfiou a mão no bolso de trás e tirou a carteira. Ele então tirou um cartão dos slots e apresentou-o ao soldado. Os soldados ficaram chocados assim que viram o cartão e imediatamente se endireitaram e saudaram André, que ainda tinha o cartão na mão, Katastazang comandante NG Ukibo. Maior comandante do exército. Eles cumprimentaram com respeito e uma pitada de choque. Não sabíamos que alguém em uma posição tão alta quanto a de Sire ainda estivesse aqui. O soldado disse com uma pitada de surpresa ao olhar para o homem de quase 30 anos na frente deles. O que você quer dizer? André perguntou sem ter nenhuma reação visível em seu rosto. Você não sabia, senhor. O soldado tinha uma expressão desconfiada no rosto, mas não consegue prendê-lo realmente, com medo de ser repreendido e expulso do regimento. A partir de agora, os militares têm um privilégio muito alto dentro da sociedade, perdendo apenas para os próprios sobrenaturais. Ser expulso do serviço militar neste momento pode colocar as suas famílias em perigo, sabendo que motins, infiéis e sequestros são comuns nestes tempos difíceis. Fim do capítulo. Capítulo 190. O Tribunal. Você não sabia, senhor. O soldado tinha uma expressão desconfiada no rosto, mas não conseguiu prendê-lo de verdade, com medo de ser repreendido e expulso do regimento. A partir de agora, os militares têm um privilégio muito alto dentro da sociedade, perdendo apenas para os próprios sobrenaturais. Ser expulso do serviço militar neste momento pode colocar suas famílias em perigo, sabendo que motivos, infiéis e sequestros são comuns nestes tempos difíceis. Estou me isolando há meses, não verifiquei muito o exterior. André respondeu. Ao ouvir isso, o soldado ainda ficou desconfiado e respondeu a André. Comandante Supremo, sugiro que você venha conosco para um briefing. Contras são predominantes hoje em dia, então temos que verificar se você é realmente um dos comandantes superiores do exército. Então, André pegou seu telefone e discou para alguém, fale você mesmo com Sua Majestade. Ele então colocou o telefone perto dos ouvidos quando o telefone tocou. Presidente, você está vivo? A voz de mimetismo exclamava com alegria quando ele imediatamente atendia uma chamada. Sim, Majestade, mas, por favor, fale com eles primeiro porque eles estão suspeitando da minha legitimidade. André suspirou secretamente, mas exibiu uma estatura profissional enquanto falava. André não esperou uma resposta de mimicry antes de iniciar uma videochamada. Quando uma videochamada foi aceita, ele imediatamente ligou o telefone para os soldados. Vossa Excelência,
Os soldados chocaram ao ver o rosto do rei e imediatamente se ajoelharam, fazendo com que saíssem da tela. Ficar de pé. O mimetismo respondeu aos soldados com uma voz cheia de autoridade. Os soldados imediatamente se levantaram, mas suas cabeças guiadas curvadas. Esta pessoa é o comandante Terence Horan, o antigo comandante supremo da mítica divisão Aribon e o estrategista comandante de meu pai, o ex-rei Andras Maharlika VI. Em termos de status, sua posição é mais elevada do que qualquer um dos atuais comandantes superiores de hoje. Mas, ele é tão jovem, Excelência, um dos soldados disse. De repente, o HMPH de mimetismo soou no telefone. Temos quase a mesma idade. Ele é ainda mais velho que eu, mas parece que você duvida das habilidades dele. Então você duvida da minha habilidade como rei e comandante em chefe? Ele perguntou friamente ao soldado. Não, Excelência. Não temos dúvidas. Os soldados entraram em pânico e balançaram a cabeça rapidamente. Agora sabemos o que fazer. Confie em nós, Excelência. Eles assentiram e reconheceram a ordem. Muito bem. Mimetismo assentiu com satisfação. Comandante Horan, gostaria de falar com você pessoalmente na próxima vez. Espero vê-lo em breve. Mimetismo afirmou antes de encerrar a ligação. Senhor, deixe-nos acompanhá-lo até Malacanang. O soldado dirigiu-se a ele educadamente. Ele então olhou para o outro soldado e ordenou: ligue para o sargento Pepe e peça para ele trazer um veículo para cá. Sim, capitão. O soldado assentiu antes de ir embora para ligar. Então, onde estão os generais a partir de agora? André perguntou. Eles estão atualmente estacionados em Malacanang para enviar ordens às suas divisões. Malacanang é atualmente o local mais protegido do país, então para proteger os generais, eles foram obrigados a ficar lá. O soldado respondeu. André assentiu em compreensão. Depois de um tempo, o veículo militar finalmente chegou. Foi um Kalyani M4 modificado que tem uma construção mais durável do que os Kalyani M4 normais. Sua mudança não parece grande coisa, mas como os super-humanos são muito comuns, os veículos militares precisam ser mais poderosos para resistir a ataques mágicos. O soldado deu um passo à frente e abriu a porta do veículo e deu um passo para o lado, gesticulando para que André entrasse. Depois de você, senhor. Antes que André pudesse dar um passo à frente, uma luz brilhante foi lançada sobre ele dos céus. Os soldados foram alertados e apontaram as armas para a luz, mas André levantou a mão e acenou, sinalizando para que se retirassem. Ele se virou para eles, tirou algo do bolso e entregou a eles. Ele então ordenou: quero que você solicite uma audiência com o rei e entregue isto a ele. Diga a eles que fui cuidar de uma coisa. O item era um distintivo dourado que tem o símbolo de asas unidas em formato de 69. Ao redor havia raios de luz e uma coroa no topo. Os soldados, sentindo o imenso poder por trás daqueles céus brilhantes, assentiram rapidamente, pois não queriam mais ficar ali. Eles levaram o distintivo com eles e correram para o carro quando imediatamente pisaram no acelerador e foram embora. André, por outro lado, olhou para o céu com os olhos semicerrados. Como os arredores eram escuros, ao contrário dos céus azuis brilhantes do passado, a luz brilhante que caía no chão era muito atraente. Os cidadãos que viram a luz ficaram curiosos e olharam de dentro de suas casas. Aqueles que tiveram coragem saíram de suas casas, sem temer os militares que patrulhavam o local. Mas depois de alguns minutos olhando, eles começaram a ficar desconfortáveis quando seus olhos começaram a ser atacados por uma dor aguda que parecia estar derretendo. Da luz, 2 anjos de 4 asas deslizaram em sua direção. Seus corpos estavam totalmente vestidos com armaduras prateadas deslumbrantes, enquanto em suas mãos, uma longa lança partidária estava ao lado deles com a glória do céu irradiando deles. Os 2 anjos então voaram para o lado e, dos céus, outro anjo desceu. Suas costas adornavam 8 asas que formavam um círculo, seus olhos estavam cobertos com um pano branco puro, cabelos dourados caíam em cascata até o peito e em sua mão segurava um pergaminho gritando com divindade.
Desceu em direção a ele sem que as asas atrás dele se movessem. Quando o anjo passou pelos 2 primeiros, ele abriu o pergaminho e falou em um tom profundo e poderoso que parecia estar cantando: Imortal, você está sendo convocado pelo tribunal. Não resista. TCH. André zombou e os deixou fazer suas coisas. Os 2 anjos apontaram suas lanças para André e, das pontas das armas, uma corrente feita de luz disparou para frente e prendeu André. Depois disso, o grupo se virou e voou para o céu com o anjo de 8 asas liderando e os 2 anjos atrás e André no meio. Enquanto subiam, André pensou no que o anjo anunciava e zombou. O tribunal é exatamente o que é: um tribunal judicial composto pelos deuses das 3 tríades. Foi criado para julgar os deuses que violaram as leis que foram promulgadas para regular as ações dos seres superiores neste mundo. Ele ser convocado por eles significava apenas uma coisa: esses bastardos querem encontrar falhas em seu desaparecimento e colocar o peso da responsabilidade sobre ele. Pensando nisso, ele apenas responderá a eles de acordo com a maneira como eles exigem seu pedido. Se eles falassem com ele com calma e lógica, ele faria o que eles quisessem, mas se eles demonstrassem o menor desrespeito em suas ações, ele faria o que ele quisesse. Logo, eles entraram na luz e reapareceram em uma enorme quadra. Na frente, 9 assentos ficavam no topo de uma plataforma alta. Sentados nesses assentos estavam os 9 Godkins. Em uma plataforma mais baixa, outros deuses que estavam sob as 3 tríades estavam eretos, olhando para baixo. Abaixo das plataformas, os guardas angélicos divinos, anjos semelhantes aos 2 anjos que o escoltavam, permaneciam parados enquanto seguravam suas lanças. Visíveis de fora, centenas de milhares de anjos, valquírias, budas, atletas olímpicos, soldados egípcios e muitos outros súditos dos deuses olhavam com interesse para o julgamento que acontecia lá dentro. André olhou em volta e olhou para os Godkins acima: a que devo o descontentamento? Ele perguntou com calma. Deus Rei das Mil Faces, Andras Ouroboros. Leferoque gritou com uma voz solene: você cometeu um grande pecado contra os deuses. Que pecado eu cometi? André riu sarcasticamente: eu nem fiz nada nos últimos 3 meses. Esse é o seu pecado. Os 9 Godkins gritaram simultaneamente com imenso poder em suas vozes. Com a força combinada em suas vozes, um vento forte e ondulante fez os cabelos e as roupas de André voarem. Quando os mortais sofreram, você não fez nada. Leferoque gritou. Quando o mundo sofreu, você não fez nada. Todos os deuses gritaram. Portanto, iremos decretar julgamento sobre você. Leferoque olhou para ele diretamente nos olhos e falou friamente. Como você é um imortal, todos que estão ligados a você serão sujeitos a julgamento. Seu castigo será ver as pessoas que você conhece sofrerem. Assim que André ouviu isso, sua expressão escureceu. A atmosfera ao seu redor mudou lentamente sem que os deuses percebessem. Eu pergunto ao conselho dos deuses: alguém não aceita o julgamento que foi colocado sobre este ser? Leferoque olhou para os deuses que estavam reunidos abaixo. Fim do capítulo.